Iniciaremos então o estudo do conjunto dos números racionais. Só que antes disso é importante conhecer alguns termos que está em outro assunto, que é a teoria dos conjuntos. Dentro da teoria dos conjuntos, tem alguns termos em que nós vamos utilizar no estudo do conjunto dos números racionais. Então, durante o estudo do conjunto dos números racionais, eu vou falar sobre conjunto, vou falar sobre pertinência, eu vou falar sobre subconjunto e assim por diante. Então, para que possamos entender tudo isso que eu falei, vamos falar um pouco nesse vídeo sobre esses tópicos, tá certo? Olha só. Então, os conjuntos podem ser considerados como uma coleção ou agrupamento de qualquer tipo e quantidade de objetos. Temos aqui então um exemplo aqui embaixo de um conjunto. Essa aqui é uma das maneiras de representar um conjunto. Então, nesse caso, nós temos o conjunto B. E dentro do conjunto B, nós temos os seus elementos, que nesse caso é o 1, o 2 e o 3. Já que o 1, o 2 e o 3 está dentro desse conjunto, nós podemos dizer que 1 pertence ao conjunto B. O 2 também pertence ao conjunto B. O 3 ele pertence ao conjunto B. Olha só, esse símbolo que nós temos aqui, nós chamamos de pertence. Então, o 1, o 2, o 3 são elementos que pertencem a esse conjunto B, tá certo? Perceba o seguinte, nós temos aqui o 4. O 4 ele não pertence ao conjunto B. Se você observar o nosso diagrama, nós temos apenas o 1, o 2 e o 3. O 4 nós não temos aqui. Então, podemos dizer que o 4 ele não pertence ao conjunto B. Tá certo? Olha só. Além dessa representação de conjunto que nós temos aqui, que nós chamamos de diagrama de Venn, nós temos mais duas outras maneiras de representar um conjunto. Uma delas é a enumeração dos elementos de um conjunto. E a outra é a partir de uma propriedade. A primeira é o seguinte. Você tem aqui o A. Nesse caso, nós podemos dizer que nós temos aqui o conjunto A. E os elementos que pertencem a esse conjunto dado, que nesse caso é o A, são o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Ou seja, nós fizemos a enumeração dos elementos, ao invés de colocar dentro do diagrama como eu fiz anteriormente, no outro exemplo. Aqui também nós temos aqui outro exemplo. Temos o conjunto N e os seus elementos, tá certo? E por último nós temos aqui a propriedade. Então, dado uma propriedade, você pode obter os seus elementos. Aí você vai fazer a representação desses elementos dessa propriedade por enumeração, ou você vai fazer por um diagrama. Aí fica de acordo com a questão. Olha só. Temos aqui então o conjunto B e o conjunto C, que diz o seguinte: x, tal que x é inteiro, tá certo? É um número inteiro, em que x ele é maior do que 0 e menor do que 5. Então, se ele é maior do que 0 e menor do que 5, esses elementos são, vou colocar aqui em cima, é o 1, o 2, o 3 e o 4. Nesse caso, esses elementos ele pertencem ao conjunto B. Então, B é igual a esses elementos, que são 1, 2, 3 e 4. Tá certo? Temos aqui um outro conjunto C. X, tal que x é par, é um número par, e é múltiplo de 2. Aí você vai fazer da mesma maneira que eu fiz aqui em cima, tá certo? Você vai colocar
fazendo a enumeração, ou você vai colocar dentro do diagrama como fiz anteriormente. Então, nós temos três maneiras de representar um conjunto. Ou você faz dessa maneira, a partir de um diagrama, ou se você vai fazer a partir da enumeração dos elementos de um conjunto dado, ou vamos utilizar então a propriedade. Então, lá no estudo do conjunto dos números racionais, vamos ter uma dessas três maneiras de representar um conjunto, tá certo? Então é sempre importante saber sobre isso. Além disso, eu vou falar sobre os subconjuntos do conjunto dos números racionais. Olha só, um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se todos os elementos de A pertencem também a B. Nesse caso aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Perceba que o conjunto A ele está dentro aqui do conjunto B. Então, nesse caso, podemos dizer que esse conjunto A ele é subconjunto, ele é subconjunto ou ele está contido em B. Ou seja, todos os elementos que pertencem a A também pertencem a B. Olha só, se por acaso eu colocar aqui o 2 e o 4, podemos dizer que o 2 ele pertence ao conjunto A e o 4 também pertence ao conjunto A. Perceba que o conjunto A ele está dentro do conjunto B. Então, já que o conjunto A está dentro do conjunto B, nós podemos dizer que A está contido em B ou A é subconjunto de B. Se por acaso pelo menos um elemento de A não for elemento de B, nesse caso eu coloquei o 4 ele não é um elemento de B. Mas aqui o 2 é elemento de A, é também elemento de B. O 4 não é elemento de B. Então podemos dizer que o conjunto A não está contido em B. Porque aqui o 4 ele é o único que está fora. Ele é o único que não pertence ao conjunto B. Então podemos dizer que A não está contido em B ou A não é subconjunto de B.